E nós abrimos essa edição de aniversário de 1 ano do nosso programa com um convidado especial. O nosso contato é com o senador Hamilton Mourão. Agora é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Senador Hamilton Mourão, muito boa noite. Essa é uma entrevista que ocorre num dia muito especial, dia aqui de aniversário do programa Oeste Sem Filtro, e justamente para falar de um tema que nos é tão caro, senador. Nós publicamos aqui 8 capas na nossa revista digital, alertando que uma tragédia poderia acontecer em relação aos presos do 8 de janeiro. Infelizmente, nesta segunda-feira, Clériston da Cunha morreu sob a custódia do Estado. E nós precisamos falar sobre isso. Eu agradeço muito a sua disponibilidade em conversar conosco hoje. O senhor é autor do projeto de lei 5064, que propõe, então, anistia aos acusados do 8 de janeiro. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem nos acompanha a justificativa por que o senhor propôs esse projeto de lei e a quem ele pode alcançar, a quem ele pode beneficiar. Muito boa noite, senador, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite a todas as amigas e amigos que estão acompanhando, essa edição do Oeste Sem Filtro. Inicialmente, meus cumprimentos por completarem 1 ano e a minha satisfação por poder participar, desse aniversário. O nosso projeto de anistia ele é muito claro, ele é a forma que eu encontrei de buscar que essas pessoas que estão sendo acusadas, na minha visão, de forma injusta, tenham condições de voltar a ter a sua vida normal, de voltar a viver em liberdade. A anistia é uma tradição brasileira. Se a gente faz uma análise de toda a nossa história, nós vamos ver N projetos que aconteceram em acontecimentos extremamente graves, totalmente distintos da gravidade que se quer dar por meio de narrativas ao 8 de janeiro, e ele abrange exatamente aquelas pessoas que simplesmente participaram de uma marcha, de uma manifestação, e não aquelas que o Estado tenha capacidade efetiva de comprovar que se envolveram em baderna, em quebra-quebra e em depredação do patrimônio público. Senadora, eu vou abrir a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henke, eu tenho uma pergunta para o senhor também. Muito boa noite, senador. Obrigada pela entrevista. Senador, uma semana difícil, com uma morte, depois de tudo que o brasileiro viu. Hoje, muitos brasileiros perguntam, mesmo se essa anistia passar no Senado, o que acontece se o Supremo Tribunal Federal resolver, mais uma vez, como nós estamos vendo com prerrogativas da Câmara, do Senado, interferir numa prerrogativa do Legislativo e cancelar, com as canetadas que estamos acostumados a ver, esse projeto do senhor? Pois é, Ana Paula, a realidade é que se nós tivermos, como eu espero, a maioria expressiva dentro do Congresso, votando esse projeto, seja aqui no Senado, seja na Câmara, eu tenho a visão de que a nossa Suprema Corte compreenderá os seus limites, e entenderá que nós aqui estamos expressando, vamos dizer, aquilo que é a visão do povo que nos elegeu, seja como representantes da Federação, seja como representantes deles mesmos, que são os nossos deputados, e espero, com isso, que a gente consiga pacificar esse assunto e abandonar, de uma vez por todas, essa visão de que esse grupo tentou dar um golpe de Estado aqui no Brasil. Senador, agora Adalberto Piotto também vai fazer uma pergunta para o senhor. Senador, boa tarde uma vez mais, seja bem-vindo. O meu questionamento é: o seu projeto mexe num dos pontos mais delicados hoje da questão brasileira, que é interferência ou decisões abusivas em relação à Constituição, aos direitos de réus, de acusados e também de advogados por parte do Supremo Tribunal Federal.
Hoje, exatamente hoje, é o dia seguinte a uma decisão de ontem do Senado da República, do qual o senhor faz parte, em que o Senado deixou muito claro que quer conter esses excessos e abusos de invasão de prerrogativas do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que com a resposta hoje dura do Supremo em relação à decisão do Senado ontem, o seu projeto ganha força para avançar ainda mais? Olha, é uma construção, Adalberto. Eu tenho que conseguir construir hoje. Obviamente, nós temos o grupo de senadores de oposição, com alguns que vêm se juntando a gente. Hoje o projeto ele está na Comissão de Defesa da Democracia, ainda aguardando uma relatoria. Eu tenho que trabalhar junto à presidente da comissão, que é a senadora Elisiane Gama, para que ela indique o relator. Ou seja, tudo isso é um processo, é importante que as pessoas compreendam isso, que uma andorinha só não faz verão. Agora, eu reafirmo, é a única forma que nós temos de enfrentar o abuso que foi cometido em relação a essas pessoas, que não foram submetidas ao devido processo legal, muito pelo contrário, onde deveriam ter começado a serem julgadas na primeira instância e já estão na última instância, onde não tem para quem recorrer. Só sobram nós mesmos, os representantes do povo brasileiro. Pergunta agora é de Augusto Nunes. Senador, boa noite, muito obrigado pela entrevista, é um prazer conversar com o senhor. O senhor acha importante que esta bandeira seja sustentada por manifestações de rua pacíficas, naturalmente, senador? Augusto, prazer aí em rever o amigo, né? Mesmo aqui nessa distância virtual que estamos. É óbvio, né, que a pressão vinda das ruas sempre é importante para mostrar o apoio popular a esse projeto. São momentos complicados, momentos difíceis, muitas pessoas temem hoje se manifestar, depois de tudo que ocorreu ao longo dos últimos tempos, das perseguições que são realizadas, dessa questão do inquérito que está instaurado desde 2019, que não tem prazo, não tem objeto, e que eu chamo que é um inquérito bombril, ele tem mil e uma utilidades, ele serve para enquadrar todo mundo, então muita gente tem medo. Então eu vejo que é importante, mas compete a nós aqui no parlamento construirmos essa maioria e levarmos esse projeto adiante. Eu acho que nós temos condições para, no primeiro semestre do ano que vem, conseguir aprovar esse projeto e, consequentemente, devolver a essas pessoas a sua capacidade de ter uma vida normal. Piotr. Senador, só mais um questionamento. O senhor fez menção aí ao inquérito Bombril. Hoje, na defesa do Supremo Tribunal Federal, depois da aprovação de ontem do Senado, que tenta limitar justamente esse ativismo do Supremo Tribunal Federal, invasão de prerrogativas, coisas que os senadores da oposição, o senhor já fez menção a esse assunto várias vezes na tribuna do Senado, mas hoje, exatamente hoje, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes defendeu o inquérito que foi instalado lá pelo ministro Toffoli e defendeu a atuação do ministro Alexandre de Moraes, talvez das coisas mais controversas nesse momento. Diante dessa defesa do Supremo agora, até corporativista por algum ponto de vista, e obviamente a posição do Senado, o senhor acha que o Congresso vai fazer valer? Nós temos agora uma discussão institucional séria no país, o Congresso, digamos, ressurgiu diante da omissão que foi criticada recentemente, sobretudo por posições que eram tomadas pelo presidente do Senado, não mais agora com essa decisão de ontem? Olha, Adalberto, exatamente o que eu comentei na resposta anterior, da construção de uma maioria, foi exatamente o que aconteceu. Isso foi um processo, ele foi sendo construído pouco a pouco, principalmente pelas reações causadas por a questão da decisão do marco temporal, a questão do aborto, a questão da descriminalização das drogas, ou seja, assuntos que não compete à Suprema Corte decidir, mas pura e simplesmente competem ao Parlamento. Então, o Parlamento, pouco a pouco, se deu conta que estava tendo as suas prerrogativas invadidas e o próprio presidente Rodrigo Pacheco compreendeu isso e, com isso, nós chegamos ontem a um resultado que muita gente pensava que não ia acontecer. Deixamos muito claro, nós não queremos abrir um confronto com a Suprema Corte, nós não queremos que as instituições sejam atacadas.
O que nós queremos é que o sistema democrático, baseado, né, nos sistemas de peso e contrapeso, no equilíbrio, que cada um saiba o limite da sua autoridade e da sua responsabilidade. Perfeito. Senador Hamilton Mourão, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade em conversar conosco nesta quinta-feira. Um bom trabalho para o senhor e uma boa noite. Uma boa noite e, mais uma vez, parabéns ao Oeste Sem Filtro pelo esse trabalho extraordinário de jornalismo real, verídico que vocês realizam. Grande abraço a todos.